Olá, eu sou Lucas Cavalcante Barreto, aluno de graduação do Instituto de Matemática da UFAL. Eu, em conjunto com Josafá Joaquim da Silva Júnior e o nosso orientador, o Dr. Márcio Henrique Batista da Silva, vamos apresentar o nosso trabalho, intitulado de Superfícies Mínimas e Introdução ao Cálculo de Variações. Eu, particularmente, irei falar sobre a introdução ao cálculo de variações. O cálculo de variações é uma área da matemática que surge da necessidade de generalizar a teoria de máximos e mínimos do cálculo diferencial para funções mais gerais, cujo domínio é constituído por certos conjuntos de curvas ou funções. O estudo de tal área da matemática nos fornece vários métodos de otimização, que podem ser aplicados em outras áreas. Inclusive, no presente trabalho, vamos fazer uma aplicação direta na geometria diferencial. O principal objetivo desse trabalho é apresentar uma introdução ao estudo teórico do cálculo de variações, dando ênfase à equação de Euler e Lagrange, e na sua aplicação na resolução de problemas de otimização. Bom, a metodologia que a gente usou foi a seguinte. A gente usou o cálculo de variações para abordar um problema clássico da geometria diferencial, que é o de encontrar geodésicas em uma superfície. De maneira mais específica, usamos a equação de Euler-Lagrange para caracterizar curvas que minimizam a distância entre dois pontos arbitrários em uma superfície esférica. Bom, a gente vai iniciar definindo o principal objeto de estudo do cálculo de variações, que são os funcionais. Mas o que é um funcional? Bom, o funcional é uma regra que associa cada função y, pertencente a um espaço de função, que a gente vai denotar por esse y caligráfico, a um único número real. Ou seja, um funcional é uma aplicação de um espaço de função na reta real. Dizemos ainda que um y0 fixado é um extremo para o funcional j quando a imagem desse y0 por j é sempre menor ou igual do que a imagem de qualquer outro y pelo mesmo j. Na contextualização da nossa aplicação, né, que é a de encontrar curvas que minimizam a distância entre dois pontos arbitrários em uma superfície esférica, buscamos um funcional cujos valores extremos são essas curvas. E para chegarmos a tal funcional, a gente vai considerar a seguinte parametrização para a esfera, que é essa parametrização φ, que é a clássica parametrização em coordenadas esféricas. E aí a gente toma y e t, coordenada dos pontos dessa esfera, e toma também uma equação y em função de t, como sendo a equação da curva que a gente está procurando. Em seguida, a gente usa os coeficientes da primeira forma fundamental, que são bem conhecidos na geometria diferencial, e a gente encontra o seguinte funcional, que é um funcional que descreve justamente a distância entre dois pontos arbitrários em uma superfície esférica. Então, o nosso problema ele se reduz a encontrar curvas que minimizam esse funcional L. E para encontrar tais curvas, usamos o resultado clássico do cálculo de variações, que é a dita equação de Euler e Lagrange. Bom, o teorema ele diz o seguinte: está um funcional j num espaço de função, uma condição necessária para que a função y seja extremo do funcional j é que y satisfaça a equação de Euler e Lagrange, que é essa equação que a gente pode ver aí abaixo. Okay? Pois bem, usando a equação de Euler-Lagrange no integrando do funcional que a gente obteve anteriormente, né, a gente observa que o nosso integrando não depende de y. Né? Ou seja, quando a gente aplica a equação de Euler-Lagrange, o del(f) del y é nulo. Né? Então nos resta apenas a outra parte da equação, que vai ser agora igual a zero. E essa parte que ficou igual a zero, ela nos diz que esse termo que está dentro de parênteses, ele é uma constante, e a gente vai chamar essa constante de C1. E aí a gente vai isolar y' nessa expressão e obter o seguinte resultado. Com esse resultado, a gente integra esse resultado e a gente obtém a seguinte equação. E essa é a equação que a gente estava procurando, né? A equação que minimiza a distância entre dois pontos arbitrários em uma superfície esférica. Mas depois de algumas manipulações trigonométricas necessárias, a gente obtém outra equação, né? que é uma equação equivalente a x3 igual a de x1 mais b de x2.
onde x1, x2 e x3 são justamente as coordenadas da parametrização da superfície esférica, onde A e B são constantes, né? Ou seja, a equação y que a gente encontrou, ela satisfaz uma equação do plano. Em outras palavras, as geodésicas que estamos procurando estão na interseção da esfera com o plano contendo os pontos dados e o centro da esfera, né? Que são os chamados arcos de grande círculo. A imagem a seguir, essa imagem aqui, ela descreve bem esse nosso resultado, né? Essa curva em vermelho são as curvas que minimizam a distância entre dois pontos em uma superfície esférica, e a gente percebe que elas estão contidas nos chamados arcos de grande círculo, que são justamente a interseção da superfície esférica com o plano que passa pelo centro da superfície, pelo centro da esfera, né? Bom, então a gente conclui usando o cálculo de variações que as geodésicas de uma superfície esférica estão sobre o arco de grande círculo da esfera. E a nossa conclusão é o seguinte, né? Nesse trabalho a gente se empenhou em apresentar uma breve introdução à teoria do cálculo de variações, mostrando através de uma aplicação simples, porém interessante, a eficiência do uso de tal área da matemática para abordar problemas de otimização. Além disso, convém destacar que a equação de Euler-Lagrange é apenas uma ferramenta dentre um vasto acervo disponibilizado pelo cálculo das variações para determinar os extremos de um funcional. E aqui estão nossas referências bibliográficas que a gente usa no nosso trabalho. E eu deixo aqui o meu muitíssimo obrigado pela atenção e até a próxima.